Você sabia que na maior floresta tropical do mundo, eventos inexplicáveis acontecem a todo momento? A Amazônia, com seus mistérios, esconde segredos que poucos ousam revelar. Hoje, você vai conhecer os relatos mais macabros que assombram essa região. Entender por que as lendas que nascem na selva são muito mais que apenas histórias. Imagine caminhar por uma trilha silenciosa, o vento sussurrando entre as árvores. De repente, algo se move nas sombras, mas você não consegue ver o que é. Uma criatura ancestral? Um espírito? Ou a própria floresta tentando te engolir? Na escuridão da selva amazônica, existem relatos de um monstro que se esconde nas sombras. O Mapinguari tem o corpo coberto de pelos, com uma boca no estômago e um cheiro insuportável. Aqueles que dizem tê-lo encontrado falam de uma sensação de frio intenso, como se a própria floresta estivesse congelando ao seu redor. Mas será que ele é real ou apenas uma invenção aterrorizante? Os nativos da região acreditam que a Matinta Pereira é uma entidade que se transforma em uma velha, andando pelas trilhas durante a noite. Mas o que acontece quando alguém tenta enfrentá-la? Seria a lenda um aviso para não desafiar o que é desconhecido? Agora, imagine que você está caminhando por essa floresta densa, cercado por sons estranhos e olhares invisíveis. Como reagiria? Você seguiria em frente, desafiando o desconhecido, ou procuraria uma saída rápida, fugindo do que não pode ser explicado? A lenda da Matinta Pereira. A noite caía na imensidão da floresta amazônica, e o silêncio absoluto tomava conta do ar, como se a natureza aguardasse algo. O calor da selva era sufocante, mas para os caçadores que se aventuravam em busca de caça naquela região remota, o desconforto parecia ser a menor das preocupações. Eles haviam perdido a trilha e agora estavam à mercê da escuridão que tomava conta da floresta. Nada parecia familiar. A vegetação densa e os rios traiçoeiros tornavam a localização um verdadeiro labirinto. Os caçadores haviam se separado para tentar achar o caminho de volta, cada um com seu medo crescente. Mas nada poderia prepará-los para o que estava prestes a acontecer. Foi quando começaram a ouvir algo que os fez gelar de medo. Um som suave, mas cheio de uma melancolia inconfundível. Lamentos, choros. Era uma voz fraca, mas ao mesmo tempo profundamente angustiante, que se misturava com o som das folhas secas sendo esmagadas ao longe. Eles sabiam que, em uma floresta tão imensa, a natureza podia ser cruel, mas jamais imaginariam que aquilo que estavam ouvindo não era de um ser humano, mas algo sobrenatural. De repente, uma figura apareceu entre as árvores. Uma mulher de aparência frágil, com cabelos longos, grisalhos e desarrumados. Ela estava vestida com um manto branco, sujo e rasgado, que parecia flutuar atrás dela, como se fosse uma extensão do próprio espírito. Seus olhos eram profundos, vazios, sem vida, e a expressão de seu rosto estava congelada em uma tristeza eterna. Ela se aproximou lentamente, seus passos suaves, quase como se estivesse flutuando. Os caçadores, paralisados, sentiram um calafrio percorrer suas espinhas. O cheiro da floresta parecia ter se intensificado, misturado com algo insuportavelmente fétido, como se o próprio ar estivesse impregnado com a presença de algo maligno. Foi então que um dos caçadores, em um ato de desespero, se lembrou da lenda que ouvira de sua avó quando criança. A mulher na sua frente não era uma simples errante da floresta. Ela era a Matinta Pereira, um espírito vingativo, conhecida por aterrorizar aqueles que se perdem na floresta, chamando-os com seu canto sofrido até conduzi-los à morte. Matinta Pereira não era uma mulher comum. Ela era uma entidade que tomava a forma de uma velha sábia e possuía a habilidade de se transformar em várias formas, de animal a humano, dependendo de sua vontade. Ela costumava se aproximar de homens solitários e, com um canto suave e encantador, atraía suas vítimas para longe, até que elas se perdessem incapazes de voltar. Ela vinha de uma tradição de maldição ancestral, destinada àqueles que, de alguma forma, causavam desequilíbrio na natureza ou desrespeitavam os habitantes da floresta. Matinta Pereira se vingava de forma cruel. Não apenas matava suas vítimas, mas deixava suas almas presas para sempre na imensidão da Amazônia,
vagando eternamente, condenadas a se tornar parte do próprio espírito da floresta. Os caçadores, apavorados, tentaram se afastar, mas perceberam que não podiam. As árvores pareciam se mover e a escuridão os cercava de maneira implacável. A voz de Matinta Pereira aumentava em intensidade, seus lamentos agora misturados com risos dementes, como se estivesse se divertindo com seu sofrimento. Eles corriam, mas o chão parecia engolir seus pés e as árvores se fechavam atrás deles, formando um labirinto mortal. O mais jovem dos caçadores, sentindo seu coração disparar, virou-se para olhar para trás. E foi nesse momento que o pior aconteceu. Ele viu Matinta Pereira com os olhos completamente brancos, sua boca aberta em um sorriso diabólico. Antes que ele pudesse gritar, ela se lançou contra ele, e o som de seus passos se tornou uma cacofonia ensurdecedora. Quando o caçador tentou fugir, a floresta o engoliu completamente, e ele nunca mais foi visto. O outro caçador, paralisado pelo medo, conseguiu escapar, mas ele não teve sorte. A lenda era verdadeira, e Matinta Pereira não o deixou em paz. Mesmo ao voltar para a aldeia, ele sentia a presença da velha maligna o seguindo. Sempre à noite, ele ouvia os passos dela atrás de si, o lamento de sua alma perdida ecoando em sua mente. A marca da Matinta Pereira o perseguiu até sua morte. Uma morte que veio finalmente em sua cama, onde ele amanheceu sem respirar, com os olhos fixos em algo que ele não conseguia ver, mas sabia que estava lá. Hoje o espírito de Matinta Pereira continua a vagar pelas selvas da Amazônia, atraindo aqueles que se aventuram longe demais e se perdem na imensidão da floresta. As histórias sobre ela continuam sendo passadas entre gerações, e até hoje ninguém se atreve a caminhar sozinho à noite, temendo que a voz de Matinta Pereira o chame para a escuridão eterna. Os caçadores, desesperados, corriam sem direção, suas respirações pesadas e ofegantes. A mata parecia engolir tudo ao seu redor, as árvores se entrelaçando de forma sobrenatural, criando uma parede impenetrável de vegetação. O som dos risos distantes de Matinta Pereira os perseguia como uma sombra, ecoando através da floresta, brincando com suas mentes. A sensação de estar sendo observado era palpável, e mesmo com a adrenalina fazendo seus corpos se moverem mais rápido, a floresta parecia se fechar ao redor deles, como se quisesse engoli-los vivos. Foi então que um dos caçadores, mais velho e experiente, caiu de joelhos no chão, exausto. Ele tentou levantar-se, mas seus músculos pareciam estar paralisados, como se a floresta tivesse se apoderado dele. Seus olhos estavam fixos no horizonte, onde uma figura se destacava contra a neblina que começava a subir entre as árvores. Era a mulher novamente, Matinta Pereira, com seus olhos vazios e penetrantes, que agora pareciam estar observando diretamente sua alma. "Você não pode escapar", a voz de Matinta Pereira sussurrou, mas não era apenas uma voz. Era uma sensação, uma presença que invadia sua mente, mudando seus pensamentos e sentimentos. Ela estava em sua cabeça e ele sabia que se olhasse para ela, estaria perdido. O caçador tentou se afastar, mas algo o impediu. Seus pés estavam grudados ao solo, como se raízes invisíveis o tivessem aprisionado. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. A dor em seu peito aumentou e ele sentiu que a vida lhe escapava lentamente. "Eu sou a guardiã da floresta", Matinta disse. E sua voz parecia misturar-se com o vento que agora uivava em volta deles. "E quem desrespeita as leis da natureza, quem se perde em minha selva, paga com a vida. Suas almas são minhas agora, e vocês são meus para sempre." Com um movimento quase imperceptível, a figura de Matinta Pereira desapareceu nas sombras, e os caçadores, agora com os corações congelados pelo medo, ouviram o som do vento, a pressão crescente da escuridão. O ambiente ao redor parecia estar se tornando cada vez mais denso, a atmosfera tensa e opressiva. Os caçadores mais jovens, com medo de serem os próximos a sucumbir àquela maldição, correram em direções opostas, tentando desesperadamente escapar da floresta. Mas a cada passo que davam, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Podiam sentir os olhos de Matinta Pereira sobre eles, como se ela estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo.
Finalmente, um dos caçadores, cansado e já sem forças para continuar, desabou ao chão chorando. Ele olhou para o céu, implorando por uma saída, mas só recebeu o silêncio em resposta. Um silêncio que agora parecia mais ameaçador do que qualquer grito ou lamento. No instante seguinte, ele ouviu o som do canto de Matinta Pereira, mais próximo do que nunca. Sua alma estava sendo puxada para a floresta, como se uma força invisível o arrastasse e seu corpo não tivesse mais controle sobre si mesmo. Em poucos minutos, ele desapareceu na escuridão, engolido pela floresta. O caçador havia se tornado parte da lenda, uma nova vítima da Matinta, condenado a vagar sem fim pela imensidão da Amazônia. A floresta parecia viva, uma entidade que respirava e se movia junto com eles. O caçador, agora completamente isolado, sentia o peso da noite se fechando ao seu redor. Seus olhos se arregalaram de terror ao perceber que a escuridão não estava apenas à sua frente, mas também se arrastava pelas árvores, se infiltrando pelas frestas da mata. Ele tentou se mover, mas algo o impedia. Seus pés estavam pesados, como se a terra estivesse o prendendo. Foi então que ele ouviu um sussurro, um som tão baixo e suave que poderia ser confundido com o vento, mas não era. Era uma voz familiar, uma voz que parecia vir do fundo da terra. Ele congelou. A voz disse seu nome e um arrepio percorreu sua espinha. Você não deveria estar aqui, a voz sussurrou mais uma vez. Era Matinta Pereira. Ela estava em algum lugar, próxima o suficiente para ouvi-la, mas distante o suficiente para que ele não conseguisse vê-la. O caçador olhou desesperadamente em volta, tentando encontrar algum sinal, algum movimento, mas nada. A escuridão estava completa. O medo tomava conta de sua mente, tornando-se uma prisão. Ele sentiu o cheiro de terra molhada, mas também algo mais. Algo podre, como a decomposição de um ser humano. De repente, ele viu algo se mover entre as árvores. Uma sombra, mas não uma sombra normal. Era uma figura feminina, esguia e alta, envolta em uma neblina densa, com os cabelos desgrenhados, cobrindo parcialmente o rosto. Os olhos brilhavam em um tom de vermelho intenso, como se queimassem com uma luz sobrenatural. Matinta Pereira estava diante dele. Você se perdeu na minha floresta, ela disse com um sorriso cruel, seus dentes afiados reluzindo sob a luz da lua. Agora você será meu, para sempre. Com um movimento rápido, ela levantou a mão e o caçador sentiu como se estivesse sendo puxado para baixo, para a terra. Seus pés começaram a afundar na lama e as raízes das árvores pareciam ganhar vida, envolvendo suas pernas. Ele tentou gritar, mas suas palavras se perderam no ar. Suas forças estavam se esgotando, e a sensação de ser engolido pela terra era quase física. Enquanto ele afundava, seu último pensamento foi de um medo profundo, uma consciência de que ele nunca mais veria a luz do dia. Ele não seria mais um caçador, mas uma lenda. Seu nome se perderia no vento da floresta e sua alma seria tomada pela eternidade. O silêncio tomou conta da floresta. Matinta Pereira havia feito mais uma vítima. A escuridão da floresta se tornava cada vez mais densa, como se as árvores com seus troncos tortuosos estivessem se fechando em torno dele. O caçador, com o coração batendo forte no peito, sentia o peso do medo em cada respiração, como se a própria mata estivesse o vigiando. Ele tentou não olhar para trás, mas a sensação de estar sendo observado era inegável. Ele podia sentir os olhos da floresta sobre ele, penetrantes, como se uma presença invisível estivesse se aproximando a cada passo. A noite, que antes parecia ser apenas mais uma em sua longa jornada, agora se tornava um pesadelo sem fim. O vento uivava entre as folhas secas, mas não era o vento comum da floresta. Era como se o próprio ar tivesse um gosto de morte, carregado com um cheiro acre, como se algo antigo e podre estivesse espreitando nas sombras. Algo que não pertencia à natureza, algo que estava ali para arrastá-lo para o fundo da terra. Foi então que ele ouviu a voz suave e arrastada, como o som de um eco distante, mas tão clara quanto se estivesse ao seu lado. Ela não parecia humana, e isso fez sua pele arrepiar. Ele conhecia aquela voz. Era Matinta Pereira, mas a maneira como ela soava agora era diferente, mais profunda, mais sedutora.
Você acha que pode me escapar? Sussurrou a voz. Uma risada baixa e macabra, seguida por um estalo nos galhos das árvores. Você entrou no meu território, caçador. Agora, você é meu. O caçador olhou ao redor, tentando localizar a origem da voz, mas nada se movia. A escuridão o envolvia como uma manta pesada. Seus pés, antes ágeis na trilha, agora pareciam afundar no solo, cada passo mais difícil do que o anterior. O medo o tornava mais lento, mais vulnerável. Ele sentia algo se movendo sob a terra, como se raízes invisíveis o puxassem para baixo. O som de folhas secas sendo esmagadas atrás dele fez o caçador congelar. Ele se virou rapidamente, a mão no punho da faca, mas não havia ninguém. O que ele viu foi algo muito mais aterrador, uma sombra escura, alta e disforme, movendo-se de maneira antinatural. Como uma mancha negra contra o fundo verde da floresta, ela se aproximava silenciosamente. Seus olhos não eram olhos humanos, eram brilhantes, vermelhos, e quando ele os encarou, sentiu como se sua alma estivesse sendo engolida por eles. Matinta Pereira se materializou diante dele como uma figura fantasmagórica, seus cabelos desgrenhados flutuando ao redor de seu rosto, que estava parcialmente coberto por uma máscara de medo e desespero. Seus olhos, agora como brasas, queimavam com uma intensidade sobrenatural. Você tem medo, não tem? Ela perguntou. A voz como o som de 1 milhão de folhas sendo rasgadas simultaneamente. O medo é o que me mantém viva. E você, caçador, se alimenta dele. A visão do caçador turvou. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava apertada, como se uma mão invisível o sufocasse. Tentou correr, mas as árvores, como se tivessem vida própria, se fechavam à sua frente, bloqueando seu caminho. Ele olhou para os lados desesperado, mas não havia mais saída. Ele estava cercado. Você vai se perder aqui, junto com todos os outros que tentaram me desafiar. Matinta sussurrou, seu sorriso ampliando, mostrando dentes afiados como facas. Nunca mais verá o sol. Nunca mais sentirá a luz. Agora você é parte da minha floresta. Com um movimento brusco, ela levantou a mão e raízes do chão começaram a se enrolar em torno dele, puxando-o para baixo com uma força descomunal. Ele tentou lutar, mas suas mãos eram inúteis, presas pela terra, seus músculos enfraquecendo rapidamente. O medo tomava conta de sua mente. Ele sabia que estava perdendo. Antes de ser completamente engolido pela terra, ele viu um último vislumbre da figura de Matinta Pereira, seus olhos brilhando como chamas, enquanto a escuridão o engolia. Não havia mais escape. O caçador se tornaria mais uma alma perdida na floresta da Amazônia, uma lenda a ser contada pelos que ainda ousavam se aventurar naquele lugar. E a voz de Matinta Pereira ecoou uma última vez, como um sussurro na noite escura. Agora você é meu, para sempre. A escuridão parecia se apertar em torno dele, como se a própria floresta estivesse o consumindo. O ar estava pesado, denso, carregado com o cheiro de terra úmida e podridão. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que. Seus sentidos estavam sobrecarregados, como se uma força invisível o estivesse esmagando a cada passo que dava. O coração batia tão forte em seu peito que parecia que ia explodir a qualquer momento. Então ele ouviu a voz. Uma voz doce e baixa, como o murmúrio de uma criança, mas com algo terrivelmente errado. A voz parecia vir de dentro de sua cabeça, e ele sabia que não estava mais sozinho. Ela estava lá com ele, observando cada movimento, esperando. Você ainda acha que pode fugir? A voz sibilou, o som arrastado e gelado como o vento nas montanhas. Ele engoliu em seco, sentindo o gosto amargo da sua própria respiração. Ele tentou correr, mas seus pés afundaram no solo, como se a terra o estivesse segurando com força suficiente para impedir qualquer tentativa de escape. Quando olhou para baixo, viu raízes grossas e escuras se enrolando em seus tornozelos, como se a floresta estivesse viva e se contorcendo, prendendo-o, puxando-o para baixo. Ele gritou, mas o som foi abafado pela imensa mata ao redor. O terror tomou conta de seus ossos. Foi então que ela apareceu.
Matinta Pereira. Sua figura apareceu de repente, como uma sombra que se desprende da própria escuridão, sem aviso, sem sinal. Seus olhos estavam queimando, ardendo como brasas, refletindo um ódio puro e ancestral. Ela flutuava, como se não tivesse forma física, mas ao mesmo tempo estivesse em todos os lugares. Suas mãos longas, esqueléticas, se esticaram em direção ao caçador, e ele sentiu seu corpo inteiro congelar, paralisado pela presença da criatura. Eu te avisei, ela disse, com um sorriso torto e cruel, a voz um eco que reverberava pela floresta. Você entrou no meu território. Agora vai pagar o preço. Suas palavras estavam carregadas de veneno, e o caçador sentiu como se sua própria alma estivesse sendo arrancada de seu corpo, esvaziada a cada palavra que ela proferia. A terra sob seus pés parecia tremer e o ar estava denso demais para respirar. Ele tentou fugir, mas a floresta, que antes parecia um abrigo, agora era uma prisão impenetrável. As árvores se moviam, seus galhos se esticavam em direção ao caçador, como se estivessem se fechando ao redor dele, aprisionando-o em seu labirinto mortal. Ele olhou para os lados, desesperado, mas o que viu não fazia sentido. Sombras humanas, figuras distorcidas, os olhos brilhando na escuridão, se aproximando lentamente. Eram os fantasmas dos que vieram antes dele, os que não conseguiram escapar. Matinta Pereira se aproximou ainda mais, seus pés descalços tocando o chão sem fazer som algum, como se ela estivesse se materializando do próprio ar. Eu sou a floresta, ela disse, seu sorriso alargado agora mostrando dentes afiados como lâminas de faca. Eu sou a terra, os ventos, a noite. Eu sou tudo. E você não vai sair daqui. Com um movimento rápido, ela levantou uma das mãos, e o caçador sentiu uma dor excruciante, como se uma força invisível estivesse rasgando sua carne de dentro para fora. Ele caiu de joelhos, lutando para respirar, sua visão turvando. O medo tomou conta dele completamente, mas ele não podia se mover, não podia gritar. A floresta o havia engolido. Ele tentou se recordar de algo, de qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a escapar, mas sua mente estava sendo tomada por uma névoa espessa. O chão ao seu redor começava a se abrir, a terra se partindo, como se estivesse prestes a engolir tudo o que estava ali. Ele olhou para Matinta, seu rosto agora uma máscara de pura maldade, e soube que não haveria mais amanhecer. Não haveria mais fuga. Agora você é meu, ela sussurrou. E as sombras ao redor dele se aproximaram, arrastando-o para a escuridão. A última coisa que ele ouviu foi sua risada ecoando pela floresta, fria e insuportável, antes que a noite o consumisse por completo. A dor era insuportável, como se seus ossos estivessem sendo quebrados lentamente, um a um. O caçador tentou gritar, mas sua voz estava engasgada, esmagada pela pressão invisível que Matinta Pereira exercia sobre ele. Ele não conseguia mais se mover. Seus músculos se contraíam involuntariamente, como se a própria floresta estivesse se alimentando de sua energia vital. Era como se ela estivesse sugando sua alma, implacável, sem dar espaço para qualquer resquício de resistência. Enquanto ele se afundava na dor, as árvores ao seu redor pareciam ganhar vida, suas raízes se arrastando pelo solo, suas folhas sussurrando palavras antigas e amaldiçoadas. O vento uivava com força, trazendo consigo o som de vozes distorcidas, como se ele estivesse sendo observado por inúmeras presenças invisíveis, todas ansiosas pela sua queda. O caçador não sabia se estava delirando ou se as sombras da floresta estavam realmente ganhando forma, mas algo indescritível se movia ao seu redor, algo que estava ali para garantir que ele nunca mais escapasse. Então, Matinta Pereira se inclinou para a frente, seus olhos ardendo como chamas, e sussurrou em seu ouvido: "Você é meu agora, caçador." Sua voz era baixa, cortante, como a lâmina de uma faca. "Você tentou caçar o que não deve ser caçado. Agora vai pagar com sua própria vida." O caçador sentiu o peso de suas palavras penetrando em seu peito, afundando-o mais fundo na escuridão da floresta. Ele tentava resistir, lutar contra aquela presença opressiva, mas seus esforços eram em vão. Ele estava aprisionado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente.
Ele sabia que naquele momento estava diante de algo muito maior do que ele. Algo que não podia ser enfrentado com força ou coragem. Ele estava diante da própria essência da floresta, daquilo que a natureza guarda em suas profundezas. Algo que nunca deveria ter sido despertado. A criatura se ergueu e o caçador, agora totalmente impotente, sentiu como se sua mente estivesse sendo consumida, sua percepção se distorcendo. Ele viu imagens fragmentadas, rostos distorcidos de outras vítimas, almas perdidas, todos eles presos no mesmo ciclo, destinados a nunca mais escapar. O tempo parecia parar, o ar estava denso e a sensação de morte se aproximava rapidamente. Ele sentiu a presença de Matinta Pereira se afastando por um instante, mas logo ela retornou, agora com um sorriso ainda mais maligno. Você vai ser a próxima lenda, ela disse, sua voz ecoando pela floresta com uma força sobrenatural. A próxima história contada nas fogueiras, o próximo eco nos ventos da selva. Você vai ser parte da minha história. E ninguém vai saber se você existiu, ou se foi apenas mais uma vítima das sombras que habitam esta terra. Com um último grito de agonia, o caçador sentiu o mundo ao seu redor se desintegrar, como se ele estivesse sendo consumido por um vórtice de escuridão. A floresta, a criatura, tudo se misturava em uma única massa de horror, até que ele não foi mais do que uma memória, uma história que ninguém mais ouviria. Mas as lendas da Amazônia nunca morrem. Elas se perpetuam, se alimentam daquelas almas perdidas que se tornam parte da floresta. Uma história contada nas sombras das árvores, onde ninguém ousa ir. E você acredita nas lendas da Amazônia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você ainda não está convencido de que há algo sobrenatural nas selvas tropicais, prepare-se para o próximo vídeo, onde vamos revelar ainda mais segredos sombrios dessa terra misteriosa. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações de Já em Verdade sobre a Amazônia. Ainda está por ser revelada.